Oi, boa tarde. A gente vai estar hoje à tarde conversando, continuando aquela conversa que tivemos a respeito dos esposos, a respeito dos maridos, né? A gente vai continuar hoje e a gente vai falar, vai lembrar de alguns tipos de esposas, né? Nós vamos usar a mesma pesquisa, entende? O mesmo estudo que foi feito com aquelas mesmas características que já vimos. A gente vai estar continuando porque tem uma vantagem nisso. É porque a mesma perspectiva que foi utilizada para analisar tipos de maridos, não é? A mesma perspectiva é usada para observar os tipos, as diferenças, não é? Entre as esposas. Então a gente vai estar seguindo essa mesma pesquisa. Já que é a mesma pesquisa, nós vamos ter algumas características semelhantes à da primeira pesquisa, tá bom? Então eu anotei aqui algumas características, porque tem a ver com o que nós vimos na primeira, né? Acho que foi ontem ou antes de ontem, conversamos então sobre os maridos. É uma pesquisa que trabalha em cima de comportamentos e atitudes. No caso lá foi dos maridos. Hoje a gente vai conversar sobre comportamentos e atitudes em relação às esposas, não é? É lembrado que essa pesquisa ela vai trabalhar mais a respeito do lado ruim, né? Pelo menos dentro dessa linguagem popular, o lado ruim, o lado primitivo, né, do ser humano, que no caso foi em relação aos maridos, e hoje a gente vai falar em relação às esposas. O entendido é que as mulheres desenvolvem também esse lado ruim, esse lado não muito positivo para os relacionamentos familiares, não é? Porque desde o começo, não é? A gente não vai aqui avaliar se é correto ou não, né? Mas desde o começo a ideia de fragilidade da mulher, né? A necessidade de protegê-la, a necessidade de cobri-la de situações que não crie desconforto para ela. E com isso, né, terminou desenvolvendo, né, essa ideia de que há um lado ruim, primitivo também, que precisa ser analisado nas esposas, tá bom? Claro que isso também tem muito a ver com o preconceito, né, de que mulher é frágil, de que mulher precisa de proteção, essa coisa toda, mas é algo que gerou, segundo esses estudos, gerou essa condição, não é, que precisa ser analisado na mulher também. Outra característica da pesquisa anterior e dessa é que foi levado muito para o lado ilustrativo, o lado do humor, não é? Até para atender a um público que aquela pesquisa estava sendo feita, entende? Mas é preciso entender que mesmo havendo esse lado ilustrativo, esse lado de humor, existem verdades que precisam ser devidamente pesquisadas, estudadas para compreender essa situação. A gente tem que lembrar, e eu gosto muito de estar lembrando o seguinte: nós homens, né, se a mulher tem defeitos, se a mulher tem limitações, nós homens temos em uma quantidade maior e num nível maior, entendeu? Há uma série de circunstâncias que nos levaram e tem nos levado a ampliar, digamos assim, os mesmos defeitos, se por acaso forem, não é, que as mulheres têm, né? Então, inclusive outro dia eu estava conversando com alguém sobre isso, a pessoa dizia o seguinte: isso é um jogo que é feito para que a gente aceite mais os defeitos de vocês, para que a gente termine convivendo bem com esses defeitos. Bom, pode ser que seja, não é? Claro, pode ser, mas que existem realmente fatores que nos levam, né, a comportamentos mais infantis, a comportamentos mais limitados, não é?
Isso é uma realidade, não tem como, né, como a gente negar. Se você pegar uma criança, né, se você pega uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos e um menino de 10 anos, você sente uma diferença enorme na questão da maturidade. Né? A menina, ela desenvolve uma maturidade mais rápida, ela cresce mais rápido, e o menino não. E isso vai perpetuar por toda a vida da pessoa, certo? Isso vai ser muito marcante. Então não temos como fugir dessa situação, tá bom? Então, como foi lembrado, a pesquisa, mesmo sendo com esse espírito de humor, né, ela precisa ser refletida, é um espírito também reflexivo, porque a pesquisa diz o seguinte: todos nós, todo ser humano tem esses defeitos, toda mulher, toda esposa tem esses defeitos, ok? Então, a partir daí a gente vai analisar o seguinte: qual o meu nível? O meu nível é um nível alto ou um nível baixo dentro dessas marcas que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Todos têm essas mesmas semelhanças, precisamos fazer uma autoavaliação. Outra coisa que ele menciona na pesquisa, que eu tenho anotado ali: você vai avaliar, você que é esposa, como também os maridos na pesquisa anterior, né? Você vai avaliar pela sua opinião, né? Como você vê, pelo seu ponto de vista, mas não pode esquecer também de pegar o ponto de vista do seu esposo. Entendeu? Quer dizer, não é só o seu ponto de vista, mas o que ele pensa também, você pode imaginar pelo que ele já disse, pelo que ele deixou de falar. Então você pega também a visão dele, né, para compreender. Isso partindo do pressuposto de que você quer, né? Você quer saber seu nível de sua situação e você quer melhorar. Porque quando você melhora, é melhor para você do que para ele. Ele ganha, o esposo ganha, mas você ganha muito mais. Entendeu? Então é preciso que você saiba o seguinte: eu vou melhorar porque vai ser bom para mim. É como também os maridos, né? Eu devo melhorar porque vai ser melhor para mim. Melhor muito mais para mim do que para ela. Certo? Um outro aspecto também interessante na pesquisa que ele chama a atenção é o seguinte: além de você olhar seu ponto de vista, sua maneira de encarar a situação, né, de você se olhar, de olhar pelo ponto de vista do seu esposo, seria muito interessante também você relembrar a respeito do seu pai e de sua mãe. O marido, lembrar um pouco do seu pai, tá bom? A esposa, lembrar um pouco da sua mãe. E a opinião deles a respeito deles e o que é que seus irmãos, olha que interessante, seus irmãos pensavam a respeito deles e o que você pensava a respeito deles. E isso, fazer uma somatória para compreender você, porque nós temos uma grande possibilidade de repetir aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente presenciou, aquilo que a gente testemunhou durante muito tempo da vida da gente. Tá bom? Então, essa é uma observação que vai lhe ajudar muito, né, como esposa, e em relação à pesquisa anterior, vai também para os homens. Né? Então vamos ver aqui. Já vimos isso. Os tipos de mulheres, né? Os tipos de esposas que existem. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu botar aqui que a gente vai vendo aqui algumas propostas da pesquisa. Então ele coloca que o primeiro tipo que ele menciona é a encrenqueira. Como eu falei, eles usam um linguajar muito humorizado, né? Um linguajar muito brincalhão, por causa das pessoas que eles estavam querendo alcançar, mas eles também chamam a atenção. Mesmo com esse linguajar, é preciso que a gente faça a devida reflexão, tá bom? Então, a esposa encrenqueira é aquela que inconscientemente, né, acredita, ela pode até dizer, não, eu não acredito nisso não, mas inconscientemente ela acredita que na discussão é que se resolve os problemas. Tá bom? Ela até diz, não, na hora do consciente, ela diz, não, eu acho que não. Isso até atrapalha, prejudica, mas inconscientemente ela termina acreditando
que é na discussão, é no ganhar da discussão, é no calor da discussão que ela resolve o que tem que resolver, tá bom? Então esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é a dramática, né? É aquela que, para convencer o esposo, isso também é inconsciente, viu, gente? Outra coisa, até aqueles dos homens, né, aquelas marcas que nós vimos a respeito dos maridos, também tem muito de inconsciente, tá bom? Muito. Não vamos dizer que 100%, mas um percentual alto é inconsciente também nos maridos, né? Por que não é um 100%? Porque a sociedade, né, tem cobrado muito dos homens uma função, ou seja, a sociedade diz uma coisa e cobra outra, né? A sociedade hoje está pregando maridos mais flexíveis, maridos mais, né, que participe da vida da casa e da esposa. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade não perdoa maridos, né, que, em nome da flexibilidade, não assumem um papel mais seguro, mais duro, né, na família. Então, a sociedade cria esse antagonismo e termina o homem, né, sem saber exatamente o que atender. E aí gera, né, comportamentos não só inconscientes, mas muitas vezes conscientes. Ele sabe o que está fazendo errado, prejudicial, mas ele faz porque ele está nessa encruzilhada sem saber exatamente como se comportar, né? A quem atender. A quem atender, né? Mas aí vem a esposa. A dramática é aquela que usa, então, para convencer o seu marido, para convencer a ela mesma, ela usa do drama, e isso também é inconsciente, né? Aí chora, aí diz que tudo é contra ela, diz que tudo acontece ruim contra ela. Essa é a marca da mulher, da esposa dramática, dentro dessa pesquisa. Existe a esposa ciumenta. Não precisa exatamente, segundo esse estudo, não é necessariamente aquela que fica desconfiada de que tem mulheres, não é, que mulheres dando em cima do esposo e que o esposo está dando atenção. Não necessariamente não precisa a esse ponto. Porém, ela é aquela que fica desconfiada de tudo. Ela precisa saber tudo, né? Não somente em relação a mulheres, mas também em relação a tudo que envolve o marido. Ela precisa saber, né, bem de perto, para saber quem foi a origem daquilo, quem foi que deu, por que deu. Então essa é a considerada ciumenta. Nós temos a gritona, né? Segundo o estudo, é a que se acha pequena, né? Não somente no tamanho, mas também se sente inferior, digamos assim, e quer ser ouvida de qualquer forma. Entendeu? Então essa é a gritona, segundo a pesquisa. Tem a cri-cri, que é aquela que vê defeito em tudo, né? Aquela que há uma necessidade dela, também inconsciente. Por que eu gosto muito de acreditar no inconsciente, né? Nessa coisa de ser inconsciente? É que eu acredito muito que a mulher, pelo fato dela ter essa tendência para a maternidade, e por ser mais sábia, por ser mais madura, não é? Ela não cai muito na questão de errar conscientemente. Ela cai, ela faz isso, não é? Mas não numa naturalidade como o homem faz, tá bom? Então, aí tem a cri-cri, que vê defeito em tudo e precisa reclamar de tudo. Tem a esquisita, né? É aquela que é mal-humorada sempre, né? Segundo a pesquisa, ela está sempre de mau humor, ela tem sempre alguma atuação, né, negativa em relação ao que possa ocorrer ao seu redor. Tem a mandona, né, eles entendem que a mandona é aquela que acredita assim: o melhor é aquilo que for feito do meu jeito, né? Essa é para eles, então, a mandona. Então ela precisa, para o bem de todos, ela precisa dizer o que é que os outros devem fazer,
como os outros devem ser e assim por diante, tá bom? Vamos ver mais aqui, tem a insegura, né? Tem a insegura, a indecisa. A insegura precisa muito ouvir elogios, então ela é insegura nesse sentido, ela precisa muito de elogios, não é? Ela existe a indecisa, ela muda, né, da sua decisão com muita facilidade. Por quê? Porque ela tem medo dos resultados daquela primeira decisão que ela tomou, ela fica com receios. Tem a subjetiva, aquela que não diz, mas espera que as pessoas adivinhem o que ela quer, o que é que ela gosta, como é que ela gostaria que as coisas fossem feitas. Tem aquela chamada chiclete, né, na pesquisa, é aquela que é dependente, aquela que é grudenta, aquela que não tem iniciativa, ela precisa que o esposo diga a ela o que é que ela deve fazer, tome a primeira ação para que ela então possa continuar e coisas assim. Tem a desleixada, não é? Aquela que perde o gosto da sedução durante o casamento, ou no correr do casamento, ela já não tem mais aquele prazer em ser sedutora, em estar envolvida ou envolvendo o seu esposo, né? Tem a interesseira, sempre visa ganhos materiais. O que ela está fazendo, o que ela estiver sempre fazendo, ou qualquer demonstração de carinho, ela está sempre interessada em algo que ela vai ganhar, se por acaso a pessoa atender àquele apelo que ela está fazendo, né? Essa é a interesseira. Tem a vulgar nessa pesquisa, é aquela que quer chamar a atenção na questão, na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de se portar ou postar, né? Então, essas são maneiras próprias daquela que é considerada vulgar. Ela precisa usar dessas artimanhas para poder, então, conseguir, né, o que ela quer. A outra é a diva, é aquela que se acha melhor do que o marido. Essa é uma esposa, né, perigosíssima, porque nós homens, nós somos muito complexados no geral, entendeu? Nós dependemos muito do que falam de nós, dependemos muito do que a esposa pensa a nosso respeito. Então, uma mulher nesse estilo, ela termina levando o marido a comportamentos que é exatamente o que ela não quer que ele seja, o que ele faça, né? Por causa disso, ela termina intimidando ele e ele então se comportando, né, de uma maneira desagradável a ela e a ele próprio. Tem a esposa adolescente, ela precisa seduzir todos, não só o marido, ela sai seduzindo todo mundo, ela precisa chamar a atenção para ela, ela tem essa necessidade, entendeu? Como eu volto a falar, de maneira inconsciente, ok? Isso é inconsciente. Existem exceções? Claro que existem, né? Existem exceções, mas é inconsciente, né? Tem a esposa filhinha, aquela que é filhinha do papai ou da mamãe, e que se ofende com tudo, e que precisa ir buscar a ajuda do pai e da mãe para poder se proteger do marido, se proteger de pessoas que não estão querendo agradá-la, né? Esse é um tipo também. Existe a esposa mãezona, trata o marido como criança, né? É diferente da diva, tá bom? Porque essa daqui, ela trabalha achando, bom, como eu disse, nós homens já somos, né, já somos imaturos, mas ela trata como imaturos, ela não é sábia o suficiente para, mesmo com um imaturo, trabalhar com ele, dizendo que ele, rapaz, você é inteligente, você, né, ela não tem esse jeito, e aí também atrapalha, prejudica muito o próprio marido e ela própria, né? O marido estando ruim, a esposa não vai estar bem. Infelizmente, a mulher, ela precisa ver o marido bem para ela estar bem, tem muito disso, tá bom? Mesmo que ela seja muito independente, mesmo que ela seja muito dona de si, e normalmente todas são, ou a grande maioria é, né? Mas ela precisa ver o marido dela, até para ela se sentir, né, protegida, sentir que tem alguém importante do lado dela, né? Há muito disso.
Tem a esposa perseguidora, né? Ela quer saber o que o marido faz. Também não tem a ver com o ciúme a gente já viu, mas tem a ver com... Ela precisa estar no controle, né? Então ela persegue, ela liga toda hora, ela quer saber informação a todo momento, etc. Tem dois interessantes que eles colocam na pesquisa, que é a esposa anti-amigos, é aquela que nunca se agrada dos amigos do marido, e a anti-tudo, é aquela que também reclama, não concorda, né? E persegue tudo que o marido gosta. Muitas vezes, a pesquisa diz assim, ela espera o que é que o marido vai gostar. Pronto, se gostou daquilo, aquilo não serve. Né? É claro que é um exagerozinho nisso, mas fica muito próximo disso, essa situação. Tá bom? Esses são os tipos de esposas que temos, ou que a pesquisa lembra, e que a gente precisa estar atento. Eles dizem na pesquisa, volto a lembrar, não é? Todo mundo tem disso. Uns mais e outros menos. Mas todas as esposas têm muito disso. E todos os maridos, naqueles tipos dos maridos, todos os maridos têm muito daquilo. E precisam estar se avaliando, não é? Constantemente, para descobrir qual o nível que cada um tem e o que precisa ser melhorado. Tá bom? Alguns lembretes que eu lembro, que é importante lembrar aqui sobre tudo isso é o seguinte: são comportamentos ruins, porém são comportamentos mutáveis. Nada disso tem a síndrome da Gabriela, como alguns lembram, não é? Que eu nasci assim, vou ser assim e vou morrer assim. Nada disso. É preciso que a pessoa saiba sua falha, saiba onde está errando. É preciso que a pessoa tome a decisão de mudar. Eu vou mudar, eu não quero isso para mim. Eu não quero, eu vou mudar. Né? E entender que quando muda, no caso da esposa, o marido ganha, mas ela ganha muito mais. Né? No caso do esposo, quando ele muda, ela ganha, mas ele ganha muito mais. Né? Isso é bom lembrar isso, porque tem casais que eu não mudo porque ele não merece, eu não mudo porque ela não merece, eu não mudo porque ela também não muda. Não, eu não tenho que esperar dela, eu tenho que fazer isso porque é para meu bem, eu que ganho com isso. Entendeu? Agora, quando eu mudo, o outro não tem outro jeito, ele muda também, não tem como deixar de mudar. É uma consequência natural, entendeu? Se eu mudo, o outro muda. Ok? Então, são comportamentos ruins, mas são mutáveis. Todas as esposas têm um lado positivo e bom. Todas têm um lado positivo e bom. Todas, né? Sem exceção. Outra informação qualquer homem, qualquer esposo, merece uma esposa excepcional. Como também toda esposa merece um marido excepcional. E pode alcançar. Entendeu? Não pode aceitar de cruzar os braços, não, ele não quer mudar, então lavei as mãos. Não, né? De maneira nenhuma, a vida é curta, a gente não pode perder esse tempo. Né? Então, todos podem alcançar o que querem, uns mais que outros. Né? Tem pessoas que são mais perspicazes de um jeito ou de outro e conseguem essas mudanças. Outros precisam de ajuda. Né? Então precisa identificar, eu não consigo fazer isso sozinho ou sozinha, né? Eu não consigo me mudar para levar o outro à mudança, então eu preciso de ajuda, tá bom? Isso precisa ser também muito clareado. Há técnicas interessantes, e é uma coisa que eu falei, foi hoje ou foi ontem, foi hoje, eu falei para alguém, né? Há técnicas interessantes, divertidas, simples, discretas, sigilosas e rápidas, né? Para maridos trabalharem, né, a eles mesmos em relação à esposa, e esposas trabalharem elas mesmas em relação a maridos. Entende? Há coisas muito simples, mas que, por mais que você coloque aqui, e algumas vão ser colocadas no desenrolar, né, dessas várias lives que vamos ter, mas tem algumas que são muito particularizadas. Depende do seu jeito de ser, da sua maneira de ser. E às vezes, se você faz aquela mesma técnica
que outra fez não dá certo e pode até prejudicar. Por quê? Ela lá tem uma característica diferente que você não tem. E os maridos a mesma coisa. E às vezes precisa ser uma coisa específica, é preciso saber quem é você para a partir daí a gente trabalhar essas técnicas. Entende? Então não é difícil, é uma coisa muito tranquila. Olha, o ser humano é algo muito tranquilo. Agora é preciso que você, né, saiba como trabalhar, né, para poder chegar a conquistas, a alegrias, né, satisfações, né, que você anseia para a sua vida e para a vida da sua família. Tá bom? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Sim, hoje à noite nós vamos ter, tudo indica, nós vamos ter uma entrevista, né, com a Itana. Itana é formada na área de medicina, ela vai explicar direitinho. E ela vai nos dar, para as famílias, ela vai nos dar algumas dicas maravilhosas para, né, a questão da saúde e do nosso bem-estar. Tá bom? Então hoje à noite. Que horas? Bom, deve ser depois de 7h30, 8 horas, né? Por aí a gente estará, né, iniciando essa entrevista, tá bom? Que mais? Amanhã vamos ter também uma outra entrevista e assim por diante. Muito bem, acho que é somente isso e a gente fica torcendo e pedindo a Deus que essa nossa conversa possa ser muito útil, pode ser uma bênção para a sua vida e para a vida da sua família, né? Que Ele então continue abençoando você e abençoando sua casa, né? Porque fazendo isso, muitas outras casas serão também abençoadas.